Estamos de volta com o seu programa Encontro com a Palavra. Sejam bem-vindos. E no último programa falamos sobre o elo do amor e vimos que a palavra-chave no casamento é a unidade e que essa unidade se apresenta em várias dimensões. Agora imagine uma corrente com 3 elos. O primeiro elo, o elo da esquerda, é o da comunicação. Comunicação é a ferramenta que mantém a unidade do casamento. O elo da direita é o elo da compatibilidade. A compatibilidade é a evidência da unidade. O elo do meio é o amor. O amor é a dinâmica que impulsiona a unidade entre 2 pessoas cristãs no casamento. Quando consideramos o elo do amor, a dinâmica do casamento, precisamos saber exatamente do que estamos falando. É muito importante que tenhamos uma definição do amor. O que você quer dizer quando fala "eu te amo"? É difícil definir o amor. Na verdade, nem mesmo a Bíblia dá uma definição exata. Mas o chamado capítulo do amor, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, apresenta no meio do capítulo um raio-x do amor. Este capítulo apresenta um perfil detalhado do amor, citando 15 virtudes. E se você tiver o amor que é Deus, o amor que é Cristo, o amor que é o Espírito Santo, agirá da maneira descrita por Paulo nesse texto. Paulo dá uma definição ou descrição do amor baseado em atitude, na maneira como o amor se comporta. Vamos ver rapidamente essas palavras, baseando-nos no seu significado no original. Interiormente, o amor tem um compromisso forte e altruísta com o bem-estar da outra pessoa amada, objeto do amor. Externamente, o amor não se vinga, mesmo que tenha o direito e a oportunidade para fazê-lo. É isso que a expressão "tudo sofre" significa. O amor é bondoso, quer dizer, é doce, faz coisas boas. Não se vinga, mas é bondoso porque interiormente está comprometido com o bem-estar da pessoa que ama. Interiormente o amor é humilde, por isso exteriormente não precisa impressionar ninguém. Não é orgulhoso, não sente a necessidade de causar impressão a ninguém e nem está interessado nisso, porque interiormente é humilde. Também porque interiormente o amor não busca o seu próprio interesse, exteriormente ele não maltrata ninguém, mas é cordial e gentil. O amor não se ira facilmente. Mais uma virtude. Pense em um dos seus filhos. Você o ama e por isso não fica contabilizando os erros dele, mesmo que interiormente você não esteja feliz com ele. Isso é ter uma memória santificada. Quando a pessoa amada erra, o amor encobre o erro, porque interiormente ele se alegra quando a verdade da palavra de Deus prevalece na vida de quem se ama. Isso é confiança santificada. O amor não quer que todos saibam que a pessoa amada errou. Por último, interiormente a pessoa que ama com o amor de Cristo sabe que esse amor nunca perece nem enfraquece, porque tem essa confiança interior e exteriormente a pessoa demonstra a fé para ver e acreditar no potencial da pessoa amada e espera com alegria pelo cumprimento daquilo que vê e crê a respeito dela. E enquanto espera, o amor tudo suporta, tudo tolera, o amor upomone, lembram? O amor. Essa é uma palavra grega muito bonita, upomone. O amor persevera porque interiormente possui a convicção de que não vai falhar nem vai enfraquecer. Se você estudar o significado dessas 15 virtudes, perceberá que o Espírito Santo passa o conceito de amor através do prisma da intelectualidade inspirada de Paulo. O resultado é um conjunto de virtudes. Se você estudar esse conjunto de virtudes, verá que juntas elas sintetizam o amor. Antes de tudo, o amor é insubstituível porque é incomparável. Concluímos isso logo na introdução do capítulo. É impossível comparar o amor com qualquer outra coisa porque esse amor é Deus. E Deus é amor. É isso que Deus é. E por isso ele é insubstituível e incomparável. O amor é indescritível porque é sobrenatural. Por favor, entenda bem, essas 15 virtudes não estão dizendo para você, por exemplo, amar seus filhos ou seu cônjuge desse jeito. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir. Quanto antes você perceber que esse amor é algo que está além de você, tanto antes o compreenderá. O amor é indescritível porque é sobrenatural. Não se esqueça que estamos falando do amor de Cristo ou do amor de Deus. Nós podemos ser canais do amor. Deus pode amar através de nós, só que nós não amamos da mesma maneira. O amor
é excêntrico, porque é descentrado. Vou explicar o que quero dizer. Em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo está se defendendo contra uma acusação. Jesus também se defendeu dessa mesma acusação. Jesus e Paulo foram acusados de serem excêntricos, porque o centro de suas vidas não era mais eles mesmos. Se você pesquisar a palavra excêntrico no original grego, verá que é exatamente esse o seu significado. A definição em português mais parecida com o grego é que tem o centro diferente, embora o sentido usual em português não seja esse. Quando dizemos que alguém é excêntrico, geralmente queremos dizer que ele é esquisito. Mas não é esse o sentido original. Eu explico. Existe uma característica inata em todo ser humano, a autopreservação, a primeira lei da civilização. Por isso muitas pessoas lutam pela autopreservação, não importa o que digam seus credos, a autopreservação regerá o centro da vida de um ser humano, o seu eu. Muito bem, Paulo e Jesus foram acusados de terem um centro diferente, de não serem como as pessoas normais, centradas neles mesmos. Eles eram excêntricos, eles não tinham esse alto centro. Eles foram acusados de estarem com o centro fora do lugar, no sentido literal, de estarem ao lado deles mesmos. Em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que era excêntrico porque desde que encontrara Jesus Cristo na estrada a caminho de Damasco, passou a ter um novo centro. O centro de sua vida deixou de ser ele mesmo. O centro de sua vida passou a ser Cristo e por isso era diferente dos outros. Ele realmente era excêntrico. Os técnicos da NASA criaram uma outra palavra chamada descentrado. Eles dizem que alguma coisa é descentrada quando colocam essa coisa em órbita e ela sai do seu centro. Se o centro dela mudar depois de entrar em órbita, eles sabem que terão que lidar com algo instável. Eles terão que lidar com algo descentrado, que mudou o seu centro. Puxa, o que tudo isso tem a ver, hein? Bom, de acordo com Paulo e Jesus, todo seguidor de Cristo, todo cristão que nasceu de novo, deveria ser descentrado. É claro que, como seres humanos, todos eles tinham o eu como centro de suas vidas. Mas depois o centro mudou. Portanto, todo cristão deve ser acusado de ser excêntrico ou descentrado, especialmente se o amor que eles têm está baseado nestas 15 virtudes. Você vai perceber, estudando cada uma delas, que nenhuma busca a vantagem própria, não busca a própria vantagem, nem levar vantagem em tudo. A pessoa que tem essas virtudes busca a vantagem do seu cônjuge. Sua vida está centrada no outro. Quando iniciamos nosso estudo sobre o elo do amor, dissemos que o amor vai de encontro ao egoísmo. O conceito de amor do Novo Testamento focaliza a importante dinâmica do casamento cristão. Ou seja, ter o outro como centro. A única maneira de entender todo o ensinamento bíblico sobre o casamento é, pela graça de Deus, captar este conceito de amor de 1 Coríntios 13. Se você entender esse conceito, encontrará a dinâmica que impulsiona o casamento cristão. O casamento é construído quando o centro da vida de um é o outro. Se o centro de vida de um deles for ele mesmo, o casamento entrará em destruição. Podemos falar a mesma coisa de outra maneira. Este amor é indestrutível porque é incondicional. E é por isso que ele prevalece. Esse é um ponto muito importante. Esse amor não está baseado no retorno, no o que é que eu ganho com isso, hein? Se eu amar você porque você me ama, onde está a prática da graça? Não é preciso graça para fazer isso. Qualquer ser humano faz isso. Amar para ser amado. Esse não é o amor cristão. Mas se seu inimigo bater em um lado de sua face, dê o outro lado e diga, Deus te abençoe. E se continuarem a bater, você continua a amar. É preciso muita graça para fazer isso, hein? Quando você ama com o amor de Deus, esse amor é incondicional. E essa é uma característica muito importante do amor. É simplesmente impressionante como o amor humano é condicional. Alguma vez você já disse para os seus filhos, faça isso, senão eu não gosto mais de você, hein? Uma das preocupações dos jovens é não conseguir agradar os pais. Alguns dizem,
Eu não consigo agradar meu pai, não tem nada que eu faça que o agrade, sempre estou tentando agradá-lo, mas eu não consigo. Uma vez ouvi de um professor de direito que todas as suas notas sempre foram excelentes e se por acaso uma delas fosse apenas boa, era sobre essa que o pai ia ficar falando. Muitas pessoas têm esse tipo de pai, para quem nunca nada está bom. Esse tipo de amor é condicional. Se uma criança cresce achando que o seu amor é condicional, pode tornar-se muito insegura. Vamos supor que em um casamento o homem ache que é amado porque é o provedor da casa. E se ele ficar doente, como eu já fiquei, e não conseguir levar dinheiro para casa, hein? E aí? Ele fica inseguro e não saberá se continuará a ser amado, porque o amor que recebe é condicional. Se uma mulher se sentir amada porque é boa na cama, como se sentirá quando seu corpo não for o mesmo do dia da lua de mel, hein? Ela se sentirá insegura porque pensa que é só por isso que é amada. Uma das características mais importantes do amor é ser incondicional e, portanto, indestrutível. Por isso você pode dizer para a pessoa que ama, nada do que você disser ou fizer pode me impedir de amar você. Eu amo com o amor de Cristo e esse amor é forte e indestrutível. Ele aguenta. Este amor é assim exteriormente porque o seu interior tem essa mesma constituição. Ele é um amor interno e externo. Ele é irresistível porque é inspirador e é muito bonito. Já mencionamos isso antes. Você se lembra de Jesus chamando Pedro de pedra até que ele se tornou uma pedra? Isso era amor. Você pode fazer isso com seus filhos. Você pode dizer, eu acredito em você, eu acredito no seu melhor. Isso é muito inspirador, porque as pessoas têm a tendência de viver de acordo com o que ouvem de si mesmas, independentemente do que sejam. No final do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz que o amor é eterno. Antes de encerrarmos esse assunto, gostaria de lembrá-lo que é impossível atingir esse amor a não ser que seja espiritual. Eu não acho que você chegue a lugar nenhum com esse amor ágape se ficar só dividindo em pedaços, como temos feito nesse estudo, separando por partes. Como as cores que saem do prisma, é assim que se apresenta o amor quando quebrado em tantas partes. O teólogo Henry Drummond, em seu livro ainda não traduzido para o português, As Maiores Coisas do Mundo, faz uma exposição do capítulo 13 de 1 Coríntios e o divide nessas 15 virtudes. Quando li o livro pela primeira vez, fiz uma lista dessas virtudes e colei no espelho do meu quarto. Toda vez que estava me trocando de manhã, olhava para aquela lista e dizia, é isso que eu vou fazer hoje. Quando voltava para casa à noite, queria ir logo para a cama e nem me lembrar da lista porque não tinha conseguido cumpri-la. Não adianta, você vai morrer tentando cumpri-la e não vai conseguir porque ela não descreve o que você sente, ela descreve Deus. O texto está descrevendo o Espírito Santo, que está descrevendo Cristo. E é aí que você deve aplicar os 4 segredos espirituais sobre os quais já falamos. Eu não sou o amor ágape, mas ele é. E se eu estiver nele, e ele estiver em mim, então poderei amar desta maneira. Por isso mesmo, por mim, não consigo atingir este amor. Você já tentou e não conseguiu, não foi? Eu não precisei de muito tempo para ver que não conseguiria. Mas Deus consegue se eu estiver nele e ele em mim, então eu também conseguirei. Talvez você pense, eu nem quero tentar, mas Deus quer. É assim que Ele quer amar seu cônjuge e seus filhos. Vamos voltar a alguns pontos do início de tudo. Por várias razões estaremos relembrando que o que Deus uniu, ninguém separe. E isso se aplica a 2 cristãos que foram unidos por Deus. Essa união foi concebida para ser indissolúvel por causa do que há no casamento para Deus, por causa do que há no casamento para nós, e porque essa é a vontade orientadora de Deus. Há outras razões para o casamento entre 2 cristãos ser indissolúvel. Como já dissemos, nossa vida é dividida em 3 fases. O primeiro terço de nossa vida passamos sendo cuidados por nossos pais. O segundo terço passamos com nosso cônjuge, cuidando de nossos filhos, e o terceiro terço de nossas vidas passamos no ninho vazio com nosso cônjuge. Isso é um fato. Se o primeiro terço da sua vida for excelente, nota 10, você tem grande chance de ter um 10 no segundo terço de sua vida.
É um ótimo começo e você está em vantagem. Se o segundo terço for bom, as suas chances do terceiro ser bom também são boas. E é claro que o inverso também é verdadeiro. Se essa primeira fase da sua vida foi ruim, você entra debilitado na segunda fase. E a terceira será um desastre. Mas o plano de Deus é que todos tenham uma primeira fase maravilhosa, ideal. Essa é sua vontade orientadora. Mas também existe a vontade permissiva de Deus, que é a mais comum. Um menino perguntou, o que é que Deus faz o dia inteiro, hein? Bom, ele tenta consertar as situações desastrosas e a isso chamamos de vontade permissiva de Deus. Ele permite que certas coisas aconteçam mesmo que essa não seja a sua vontade orientadora. Vamos manter em mente o ideal para o casamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 9 e novamente no capítulo 5, versículo 31 e 32, e em Marcos 10, versículos 11 e 12, Jesus faz sua declaração sobre o casamento, falando do caso em que o casamento pode ser dissolúvel. Isso quer dizer que o casamento tem a necessidade de laços permanentes, não só para as crianças envolvidas, mas também para os adultos. Esse é o ideal de Deus. Eu gostaria de tratar desse assunto da seguinte maneira. A Bíblia foi dada ao povo de Deus. Se você encarar o que estou falando como um princípio, poderá fazer uma aplicação. Pense sobre essa perspectiva. O apóstolo Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e boa para várias coisas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente capacitado para toda boa obra que Deus quer que ele faça. Esse é o propósito das Escrituras. Ela é dirigida para o povo de Deus, para que ele seja tudo o que Deus quer que ele seja. Existe um conceito que pode parecer um pouco duro para você, que diz que a Bíblia não foi dirigida para os incrédulos, para aqueles que não são do povo de Deus. Tem um amigo que diz que a Bíblia possui apenas uma mensagem para os incrédulos, que é, arrependa-se e creia. A partir do momento em que eles se arrependem e creem, passam a ter à sua disposição 66 livros repletos de mensagens para eles. Mas antes disso, a Bíblia realmente não é dirigida a eles. Voltando ao divórcio, os problemas da área do divórcio acontecem também nos casamentos cristãos. O maior problema do divórcio, entretanto, não está primeiramente no casamento cristão, mas no casamento entre não convertidos. Pode ser que você tenha um casamento que não precise do chamado capítulo do casamento, o capítulo 7 de 1 Coríntios. Esse capítulo é um dos mais importantes capítulos da Bíblia na questão de casamento e divórcio. Quando as pessoas procuram a ajuda de um pastor para seus problemas no casamento, é esse o capítulo que o pastor lê. Eu dirigi um grupo de estudo bíblico nas casas. Um dos casais era bem mais velho, uns 80 anos. E um dia esse casal disse que queria conversar comigo depois que todos fossem embora. Eles eram muito discretos, mas me contaram a história deles. Antes de se converterem ainda bem jovens, ele era um criminoso e ela era artista de circo. Eles tiveram uma vida cheia de loucuras. Ela já tinha se casado 4 vezes e ele 5. Em final de semana eles ouviram a mensagem de um evangelista famoso e verdadeiramente se converteram. Eles queriam aconselhamento e buscaram um pastor que disse que cada um deles deveria voltar para o seu primeiro casamento e mais. Se a outra pessoa não estiver casada, você pode se casar com ela. Isso que vocês estão vivendo é adultério, é pecado e deve ser quebrado. Isso tinha acontecido há 7 anos. Eles se amavam e durante todo esse tempo eles acharam que estavam vivendo em adultério. Tenho certeza que Deus perdoou esse pastor pelo que ele falou e causou naquelas vidas. O que você teria dito a esse casal que estava participando dos seus estudos bíblicos há anos? Diante de Deus, qual era o estado civil deles, hein? Depois dessa introdução, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo do casamento e manual dos pastores. Neste capítulo encontraremos respostas para nossas perguntas, por isso é muito importante que você o entenda. Este capítulo foi escrito em resposta a uma carta que Paulo recebeu da igreja de Coríntios. No início do capítulo ele diz, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, viu? Ele estava respondendo às perguntas que lhe tinham sido feitas. Aparentemente, aquela igreja tinha muitas dúvidas com respeito ao casamento. Quero dar uma visão geral deste capítulo.
O seu versículo-chave é o 26, sem o qual você não entende todo o resto. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Seus filhos devem se casar se forem virgens? Bem, de acordo com este versículo, podemos concluir que não, que seria melhor que não se casassem. Parece que Paulo diz que não. Ele afirma na introdução, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo está respondendo uma pergunta. Que pergunta você acha que era, hein? É aqui que eu acho que entra o divórcio. Neste capítulo, se ele estiver tratando o assunto segundo os ensinamentos de Jesus, fará o seguinte comentário. Não eu, mas o Senhor. Dou este conselho. Não eu, mas o Senhor. Este comentário faz muitas pessoas pensarem que outros trechos não são inspirados. Mas no final do capítulo, Paulo diz, penso que também tenha o Espírito de Deus. Em outras palavras, tudo que ele disse é inspirado. Mas se Jesus ensinou sobre essa questão, o que Paulo está fazendo é simplesmente repetir o que Jesus disse. Jesus ensinou sobre a indissolubilidade do casamento e Paulo diz nos versículos 10 e 11 do capítulo 7, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Nos primeiros 11 versículos deste capítulo, Paulo está se dirigindo ao casal cujos cônjuges são convertidos. Mas agora, dos versículos 12 a 16, ele começa a responder as perguntas que lhe fizeram. Aparentemente, Jesus nunca ensinou sobre esse assunto. Paulo diz, aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Isso não quer dizer que esse trecho não seja inspirado. Quer dizer que Jesus não ensinou sobre isto. Eles tinham perguntado a ele sobre um casal que não era convertido antes de se casarem. Eu já conheci muita gente assim. Tem pessoas que casam pelas razões mais esquisitas. Conheço um casal que se casou porque os dois usavam drogas juntos. Eles não eram convertidos quando se casaram, mas depois um deles se converteu e o outro não. E agora, hein? O que esse crente deve fazer? Espiritualmente, a situação dele pode ser como a de uma pessoa acorrentada a um morto. O que uma pessoa deve fazer nessa situação? Paulo responde aqui. Nos textos de Mateus e Marcos, que citamos no início do estudo de hoje, Jesus dá a única base para o divórcio. A palavra que Jesus usou é traduzida por infidelidade conjugal. Por uns, ou então por outros, fornicação. Alguns estudiosos discordam nesse ponto. Se você não é um especialista em grego, terá que optar por uma tradução ou outra. Uns dizem que a palavra é fornicação, que quer dizer sexo antes do casamento. Será que dá para aplicar essa palavra para duas pessoas que já são casadas? Eles interpretam o texto sob o prisma da cultura judaica na época. Os judeus ficavam noivos por 1 ano e se na noite do casamento o homem descobrisse que a noiva não era virgem, ela seria culpada de fornicação. E ele poderia rejeitá-la. Ele poderia até cancelar o casamento. Um estudioso muito respeitado diz que a palavra significa prostituição, devassidão, como se fosse um vício em imoralidade. Não é apenas o caso de um dos cônjuges que comete um erro, que é seduzido ou passa uma crise de meia-idade e tem um caso. Não está se referindo a esse tipo de pessoa. Está falando da pessoa que não consegue dar exclusividade ao relacionamento conjugal. Jesus está dizendo que neste caso, então, o cônjuge está livre. Desta maneira entendemos que Jesus está dando a única base para o divórcio. Se existe esse problema da prostituição, devassidão, por parte de um cônjuge. Esse texto apresenta outra base para o divórcio no Novo Testamento. Esta base é para a situação que eu denomino casamento misto. Ouça, aos outros eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o marido? Ou você, marido,
Como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Palavras de Paulo. Há várias interpretações para esse texto. Vou apresentar a minha. Depois você dará a sua. Creio que aqui Deus apresenta uma solução bem justa. Se uma pessoa não é convertida, se casa e depois de se casar se converte, mas seu cônjuge não, a opção entre ficar casado ou não fica por conta do incrédulo. O que se converteu não tem opção. Se o incrédulo olha para o crente e diz, você não é a pessoa com quem me casei. O trato não foi esse. Eu quero cair fora. Nesse caso, Deus diz, está certo. Você não é a pessoa com quem ele se casou. Portanto, dê a ele o divórcio. Mas se a pessoa diz, você não é a pessoa com quem me casei, mas eu amo você mesmo assim e quero ficar com você. Então você fica. Não tem opção. Essa é uma interpretação. Mas o que separar-se ou dispor-se a viver com pode significar? Algumas pessoas acham que pode significar o marido ser violento ou bater na mulher 3 vezes por semana, mas querer continuar com o mesmo endereço e por isso ele não se separa. Eu não interpreto assim. Para mim, separar-se é quando a pessoa se separa do padrão do casamento que é descrito na Bíblia. E o texto diz, se o descrente quer separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. O que isso quer dizer? Será que isso significa que o crente é livre para deixar a pessoa ir? Ou livre para se casar novamente? Depende da interpretação. Nos versículos de 17 a 24, Paulo responde a uma outra pergunta. Acho que é a mesma pergunta que um amigo meu fez. Já fui casado 5 vezes e ela 4 e agora nos casamos. Temos filhos espalhados por todo o país. O que devemos fazer? Acho que foi mais ou menos isso que os coríntios perguntaram a Paulo. Sabemos que este povo era muito imoral antes de se converter e provavelmente havia os casamentos mais impossíveis de se imaginar. O parágrafo dos versículos 12 a 17 fala sobre casamento misto. E o dos versículos 17 até o 24 fala sobre casamentos anteriores. O que fazer nesta situação? Neste parágrafo, Paulo usa a mesma expressão 3 vezes. Condição que o Senhor lhe designou. Portanto, se foi assim que Deus chamou a pessoa, então que ela ande nessa condição. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi isso que falei para aquele casal de idosos amigos meus. Lembro-se deles, eles me abraçaram e choraram muito. Em outras palavras, peça a permissão de Deus para esse casamento. Se quiser, procure um pastor e peça outra cerimônia de casamento. Peça a bênção de Deus sobre essa união. Você estava nessa situação quando Deus o chamou e é assim que você deve ficar. Essa é uma forma de interpretar. Paulo continua dizendo que se você não é casado, não busque se casar. Este conselho foi dado à luz dos problemas que eles enfrentavam na época. Ele falou para todo mundo ficar solteiro por causa de todos os problemas que eles estavam enfrentando. Temos nesse capítulo um bom argumento para o celibato. Uma vez participei de um programa de televisão junto com um jovem padre. A entrevistadora perguntou a ele, como você se sente em relação ao celibato? Ele respondeu, eu acredito no celibato. Ela perguntou por quê e ele respondeu, acho que deve haver alguém neste mundo dizendo para todo mundo que Jesus Cristo é suficiente. Sou casado com Jesus, ele é tudo que eu preciso e é por isso que acredito no celibato. Acho essa posição muito nobre, muito admirável. Não devemos olhar para os que optam pelo celibato como se houvesse algo de errado com eles. Uma vez estava almoçando com um pastor irlandês. Ele tinha, na época, 45 anos. Perguntei para ele sobre sua família e ele respondeu, eu não sou casado. Eu olhei para ele chocado e ele me disse, irmão, veja dessa forma, estou servindo ao Senhor sem nenhuma distração. Foi isso que Paulo disse nesse capítulo. Quando uma pessoa opta pelo celibato, ela pode servir ao Senhor sem se preocupar com casamento e família e tudo mais. Ela pode dedicar sua vida totalmente ao Senhor,
Deveríamos estar preparados para conviver na igreja com pessoas celibatárias e até admirá-las, não é mesmo? Quando estudamos esse texto, percebemos que ele é dirigido a pessoas que, quando conheceram Jesus, provavelmente já estavam no segundo ou terceiro casamento. Uma vez recebemos em nossa igreja, para uma série de estudos sobre divórcio, um pastor muito bom que tinha acabado de lançar um livro sobre o assunto. Na última noite ele falou sobre o pecado do divórcio. Ele adotou a linha dura de interpretação da Igreja Católica. Tínhamos vários casais na reunião, talvez metade das pessoas fosse divorciada. Depois daquela noite, meu telefone não parava de tocar, e eu sabia que teria que dar muitos aconselhamentos se não fizesse algo a respeito. As pessoas queriam que eu desse a minha opinião sobre o que o pastor tinha falado sobre o divórcio. Por isso, no domingo de manhã, disse a eles o que acabei de falar para vocês nesses 10 últimos minutos. Eu gostaria de lançar uma afirmação para que você reflita sobre ela. Enquanto você faz sua própria interpretação destes versículos e os aplica na vida de pessoas casadas e divorciadas e casadas de novo e outras combinações, que você tenha uma coisa em mente. A lei de Deus nasceu do coração de amor de Deus, sabe? Do coração de Deus, do amor dele para benefício do homem. Neste capítulo mesmo, Paulo diz, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Toda a lei do casamento foi feita para o bem-estar do homem e da mulher. Outra coisa que você deve ter em mente é que tudo começou quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, referindo-se a todo ser humano em geral. Deus não quer que as pessoas vivam sós. Deus quer que todos tenham um lar cristão feliz. Qual é a diferença entre o espírito da lei e a letra da lei? Para os fariseus, o que importava era jogar na cara das pessoas a letra da lei. Como já dissemos antes, a diferença entre Jesus e os fariseus era que Jesus aplicava a lei de Deus na vida do povo. Ele passava a lei pelo prisma do amor de Deus, porque esse sempre foi o propósito da lei, ou o espírito da lei. Tenha sempre em mente que o propósito de Deus para a lei do casamento e da família é que as pessoas vivam em lares cristãos felizes. Ele coloca o solitário em família. Deus não quer que as pessoas vivam sós, por isso ele as une. Esse é o espírito da lei do casamento. É por tudo isso que, quando estudo esses textos bíblicos e este assunto, assumo uma postura que alguns poderiam achar bem liberal. Creio que no espírito da lei do amor, o espírito da lei de Deus é o amor de Deus. E nós devemos sempre procurar saber qual é o propósito de uma lei, como a lei do casamento e da família. Quando você entende esse propósito, não diz para uma pessoa que acabou de se converter e está no terceiro casamento, com filhos de todos os lados, que ela não deveria estar naquela situação, não. Não use uma lei que foi feita para fazer com que as pessoas tenham lares felizes, para afastar as pessoas desse propósito. Sinceramente, creio que quando dois cristãos se casam, é para sempre, para a alegria e para a tristeza. Tem que ser assim, é assim. Minha esposa e eu estamos descobrindo isso. O mais que eu conheço de homens e mulheres de Deus mais velhos, que depois de iniciar a segunda ou terceira etapa de nossas vidas, estamos descobrindo que esse pode ser o melhor período que podemos viver. Vejo e sou desafiado por casais que, chegando ao ponto que depois de jogar o pão sobre as águas há quase 30 ou 40 anos, estão vendo os resultados de uma maneira maravilhosa. Um poeta já disse, fique comigo, envelheça assim, perto de mim, vamos colher juntos o fruto do que se plantou. É essa a fase que quero ter e que a Bíblia nos desafia a ter. Nunca conheci meus avós, por isso essa relação é nova para mim e me pegou de surpresa. Ser avô tem sido uma das grandes alegrias e surpresas da minha vida, diz o pastor Dick Woodward. Uma experiência maravilhosa. Minha esposa e eu estamos percebendo que nossos filhos precisam de nós, mesmo depois de se casarem. É claro que não da mesma maneira, mas sabemos que somos um farol para eles. Custa acreditar como somos importantes para os nossos filhos, mas é importante para eles estarmos sempre em contato. Nós ainda ministramos para eles e os orientamos como faróis. Vimos no livro de Salmos que uma das características do homem abençoado é que ele veria os filhos dos seus filhos. Isso é uma bênção e tanto. Estamos vivendo essa fase. Tivemos momentos difíceis.
Não preciso impressionar você. Sei exatamente do que você está falando quando ouço sobre os seus problemas. Passamos por momentos de estresse e por pressões e, em alguns momentos, até vontade de desistir. Estou aliviado por não ter desistido do meu casamento. Às vezes, quando me deito à noite, fico acordado, agradecendo a Deus por não ter desistido nos momentos mais difíceis. O melhor estava por vir. E vocês que estão passando por lutas, ninguém disse que seria fácil. Para vocês terem uma ideia, a cada 5 casais, 3 acabam se divorciando. Os outros 2 brigam até o final. Você sabe que é difícil. Não é fácil 2 se tornarem um. Só que deve existir sacrifício. Os 2 têm que se sacrificar para que dê certo. Essa é uma das razões porque é tão difícil. Quero que você entenda que Jesus disse que o casamento é indissolúvel, porque Ele quer sempre o melhor para você. Pense nisso. Até o nosso próximo programa.